Intensificação do principal nível de potência. Bem, esta manhã começou em Moscou com um ataque de drones ucranianos. Várias centenas de veículos aéreos não tripulados atacaram Moscou e a região de Moscou, além de algumas outras regiões da Rússia, e na própria Moscou, uma refinaria de petróleo foi atacada novamente. Em geral, esse é o tema principal. Há danos terríveis, não em tudo, é claro, mas mesmo assim, a refinaria de petróleo está com grandes problemas e não será possível resolvê-los tão cedo. Vamos ver o que está acontecendo por lá. Então, nesta manhã, drones ucranianos atacaram Moscou e a região de Moscou, e uma refinaria de petróleo em Kapotnia foi atingida, isso é o principal. Ah, e aqui temos vídeos, uma quantidade enorme. Apesar de ser proibido filmar e postar tudo isso, mesmo assim as pessoas continuam filmando e postando. Aqui, a fumaça por todo o horizonte. Ou seja, pode-se dizer que Moscou ficou coberta de fumaça. Moscou, claro, é enorme, então acho que não dá para ver de todos os bairros. Mas mesmo assim, aqui o dano é considerável, realmente sério. E esse não é o único dano. Vários drones atingiram prédios residenciais após a atuação da defesa antiaérea. E isso, claro, teve certas consequências. Aqui. Mas o principal dano é na refinaria de petróleo. Destroços de um drone caíram no centro comercial Sadovod, causando danos em um prédio e um incêndio no maior centro. E ao todo, segundo Sobyanin, o prefeito, as forças de defesa aérea interceptaram 137 drones se aproximando da cidade. Ou seja, os ataques estão sempre se intensificando e aumentando. Além disso, os drones que estão voando são veículos aéreos não tripulados com inteligência artificial, pelo menos de acordo com as declarações das forças ucranianas. Se isso é verdade ou não, nós não temos como verificar. Mas é o que dizem. Em Chukovsky, na região de Moscou, um drone caiu em um prédio residencial na rua Gagarina. Os danos incluem a saída para a escada de incêndio, e há também outros danos. Quanto a outras fontes e recursos, também nos mostram uma imagem e dizem que na manhã de 18 de junho, drones danificaram a refinaria de petróleo de Moscou. E apesar de Moscou estar agora protegida por sistemas Pantsir, alguns drones conseguem penetrar. Sendo sincero, não entendo muito de defesa antiaérea, mas certamente é difícil abater esses drones pequenos com mísseis grandes. Mísseis. Ainda mais porque eles são caros, e provavelmente os estoques não são inesgotáveis. Escrevam nos comentários qual é a melhor forma de abater drones. Ou seja, quais são os meios ideais de defesa antiaérea? E será que os Pantsir conseguem dar conta, por exemplo, de um ataque simultâneo de 200 drones contra uma determinada cidade? Ah, depois, os moradores de Moscou e da região metropolitana naturalmente estão em choque, porque esse tipo de ataque é o segundo, e ele é ainda maior do que o primeiro. Há vídeos, eu não os mostro, onde as pessoas perguntam o que está acontecendo afinal. E às 6 horas da manhã, tudo isso aconteceu à noite. Às 6 horas da manhã, Sobyanin reconheceu que parte dos drones conseguiu atingir o alvo. Aqui também há vídeos desses danos. Aqui temos uma refinaria de petróleo. Ou seja, o incêndio visto de fora, para mim, como um observador leigo, parece simplesmente monstruoso com essas proporções. Pode ser, claro, que seja só uma picada de mosquito, como dizem. Mas mesmo assim, tudo isso parece meio assustador. Com essa fumaça cobrindo o horizonte, com essas chamas, é simplesmente algo absurdo. Depois, o que dizem por aqui? O prefeito de Moscou já informou várias vezes sobre drones abatidos. Ou seja, não é a primeira nem a segunda tentativa. Primeiro, ele anunciou a destruição de 15 drones, depois 6, 7 e assim por diante. Ou seja, eles vêm em ondas. Ah, quanto à própria refinaria. Ela também foi atingida não pela primeira vez. Foi atingida já é a segunda vez, durante ataques em grande escala. Ela está localizada a 15 quilômetros do Kremlin. E essa é a maior refinaria da capital russa, que abastece cerca de 40% do mercado de combustíveis de Moscou e cerca de 70% das necessidades de Moscou e da região em gasolina. E, em 11 de junho, também foi atacada a região de Krasnodar com a refinaria de Afipsky. Lá, após o impacto, ocorreu um grande incêndio. E hoje também houve vários ataques a refinarias de petróleo em outras regiões, simplesmente em outras regiões, o que também levou a danos em vários locais. Aqui na Ucrânia também afirmam que em breve haverá um aumento nos ataques contra a Rússia, em particular contra a Crimeia. O ministro da Defesa, Fyodorov, afirma que a Crimeia em breve se tornará realmente uma ilha, em vez de uma península, referindo-se ao bloqueio atual. Eu já gravei um vídeo antes.
Se eu não esquecer, vai ter um link para ele bem aqui. Onde se fala que há as rotas logísticas que levam por terra até a península. Bem, a península também é por terra, mas vocês entenderam. Do continente, a península está sendo gradualmente bloqueada. E algumas estradas se transformaram, pode-se dizer, em estradas da morte, onde predominam os drones, onde há cada vez mais deles. E eles atacam um número cada vez maior de caminhões, transportando algumas cargas, transportando equipamentos militares, digamos armamentos militares, e outras coisas. Por isso, agora Fyodorov continua com essa, digamos, iniciativa, declara que a Crimeia está gradualmente virando uma ilha. Em nova entrevista, Fyodorov disse que a dinâmica dos combates vai do isolamento da península até novos ataques à logística e artilharia russas. Ele afirma que a Crimeia está sendo isolada por drones, e novamente repete essa frase de que a Crimeia está se transformando em uma ilha. Ele também afirma que quanto mais forte a Ucrânia ataca a logística, menos investidas os russos realizam. O ministério, provavelmente o da Defesa da Ucrânia, iniciou o financiamento direto às unidades que usam drones de longo alcance. Isso se chama Iniciativa de Bloqueio Logístico. Separadamente, ainda existem operações para destruir equipamentos russos. Por exemplo, no ano passado, em apenas 3 noites, os drones destruíram quase 800 unidades de blindados russos. Este ano, o foco foi na artilharia. Dizem que em 2 noites são destruídos 250 sistemas de artilharia russos. Além disso, agora estão sendo comprados mais drones do que em todo o ano anterior. Ou seja, o volume dessas compras está aumentando gradualmente. E o principal foco está nos drones com fibra óptica e de médio alcance. Foram comprados 300 a mais. Sobre os volumes, vocês mesmos podem julgar. Só de drones de médio alcance e quadricópteros foram comprados 150 mil. 150 mil bom. Se em direção a Moscou voaram cerca de 300 drones, aqui foram comprados 150 mil. É claro que a maior parte deles é usada na linha de frente, mas mesmo assim, muitos estão sendo enviados agora para várias regiões da Federação Russa. A dinâmica na linha de frente, diz Fyodorov, mudou. Em maio, a Ucrânia retomou 100 metros quadrados, a mais do que a Rússia conseguiu ocupar. Na verdade, são 10 por 10 quilômetros quadrados, ainda mais com as dificuldades lá. Por isso a avaliação é relativa, mas é sobre isso que falam. O ritmo de perda de território caiu de 3 a 5 vezes. O ministro da Defesa afirma que o custo do avanço para o inimigo também mudou. Se em outubro passado eram 67 russos mortos por quilômetro quadrado, agora são cerca de 250. E além disso, segue uma parte da estratégia que é abrangente, segundo o ministro: céu, terra, economia. E é isso que está acontecendo. Mas isso diz respeito à linha de frente, às ações internas da Ucrânia e às externas na Rússia. Mas não podemos esquecer que ainda existem os parceiros da Ucrânia. Aqui, Monsieur Macron fez algumas declarações com um olhar severo, com um olhar de falcão, olhando para longe. E ele declarou, junto com Trump, aliás, que é preciso lutar pela devolução à Ucrânia dos territórios ocupados. O curioso é que Trump também comentou isso. Não sei se corresponde à realidade, já que a fonte é ucraniana. Aqui se pode escrever qualquer coisa mesmo assim. Foi aprovada a declaração final do G7, o grupo dos G7, cujos líderes reconheceram a integridade territorial da Ucrânia, mas reconhecem a integridade em cada encontro. Mas assim que se encontram, imediatamente começam a reconhecer a integridade e a expressar profunda preocupação. Bem, eu também tenho outro canal. Para quem está cansado de política, seja bem-vindo ao canal de divulgação científica chamado Americanos na Lua. Aqui você encontra vídeos de divulgação científica sobre descobertas lunares, sobre o clima, sobre mudanças na atividade solar e até mesmo sobre aqueles viajantes interestelares. E tem mais, nós também combatemos o obscurantismo. Tem de tudo, desde destruidores moleculares, curas milagrosas, até saídas astrais e outras coisas do tipo. Enfim, junte-se a nós, você vai achar interessante, Ucrânia. É uma conversa à parte. Segundo Macron, o presidente Trump afirmou claramente a necessidade de adotar uma posição um pouco ou até muito mais rígida e que o território deve retornar à Ucrânia. E ele está certo, diz Macron. Segundo ele, essa posição comum significa uma mudança real em comparação com o que vinha acontecendo nos últimos meses. Mas aqui é preciso dizer que, de acordo com fontes estrangeiras,
tanto europeias quanto americanas, escrevem que a Europa se animou, porque Trump apoiou. Todos conhecemos Trump. Hoje diz algo, amanhã muda. Por isso não tenho muita esperança de que realmente tenha mudado algum ponto de vista. Mas mesmo assim, o fato de ele ter declarado a necessidade de um cessar-fogo, isso é certo. E a propósito, existe um vídeo em que perguntaram a ele: o senhor vai continuar apoiando a Ucrânia no futuro, senhor Trump? Ele apenas sorriu e mudou de assunto. Por isso, não criaria muitas esperanças quanto a isso. O próximo ponto é, novamente, sobre Trump e mais detalhes sobre o que ele pensa sobre o cessar-fogo. Ele declarou após a cúpula do G7 sobre a guerra na Ucrânia, negociações e nova pressão sobre Moscou. Primeiro, afirmou que está indo muito bem, negociações, tanto com Zelensky quanto com Putin. Ele falou sobre isso na coletiva de imprensa final. Ele declarou o seguinte: acho que ambos querem fazer alguma coisa. Eles não sabem como fazer isso. E aqui de novo uma frase no estilo do Trump. Como ele costuma jogar essas frases curtas e diretas. Eles vão pagar por isso, nós vamos tornar a América grandiosa de novo. E assim por diante. E aqui ele diz, eles sabem muito bem como fazer um acordo de paz. Simplesmente nenhum dos lados está disposto a fazer qualquer tipo de compromisso. O próprio Zelensky se recusa a retirar as tropas de Donbass. E como resultado, temos isso aí. Além disso, a Europa também está ajudando muito, entre aspas, é claro, a estabelecer a paz. Assim, foi firmado novamente, não um memorando, mas um documento final, onde há 5 pontos que contradizem diretamente o conceito de paz da Federação Russa. Refere-se às forças internacionais e observadores militares da OTAN na Ucrânia, além das reparações para o país. Isso é o congelamento do fronte na linha de frente atual. E assim por diante. Lá tem muita coisa que contradiz essa própria ideia de paz. Os jornalistas perguntaram ao Trump: isso é interessante se ele considera o Putin mais responsável pela continuação da guerra. Trump se recusou a responder a isso. Ele declarou que está tentando alcançar uma resolução, e que uma declaração dessas não facilita as coisas. E aqui, aliás, sim entra o componente diplomático. Em vigor. Porque quando perguntam algo ao Zelensky ou líderes europeus, suas declarações mostram basicamente ausência de diplomacia. Ainda mais essa tal de Kaja Kallas, que constantemente expressa sua opinião pessoal, confundindo-a com a opinião pública. Depois, os países da Europa dizem: que besteira você está falando? No final das contas, esse serviço diplomático da União Europeia, que é chefiado por essa tal de Kaja Kallas, está prestes a ser dissolvido. Porque Kaja Kallas fala demais sobre coisas que não existem de verdade, ou sobre o que ela quer ver, e depois os porta-vozes acabam tendo que se explicar. E tem também uma foto onde todo mundo está se divertindo, nesse jardim do Éden. Sinceramente, não sei quem é o fotógrafo, mas ele merece uma medalha. Isso aqui é inacreditável. Sim, mas aqui já nos dizem que a Ucrânia é a Europa. Começaram as verdadeiras negociações com a União Europeia. Nas fontes ucranianas, só se vê euforia e alegria. Vale lembrar que a Polônia negociou por 7 anos para aderir à União Europeia. Foram 7 anos para a Polônia, que é muito mais forte, pelo menos agora, em termos econômicos e militares. Isso foi um processo técnico. E para a Ucrânia foram designados 8,8 clusters. Isso é simplesmente insano. E, naturalmente, a discussão de cada um deles vai levar muitos anos. E lá também tem outro país poderoso, tanto economicamente quanto militarmente. Por isso dizem que aqui a gente não começa do zero. É a oscilação, esse Taras, a oscilação. Bem, é isso, tudo. A oscilação está ficando cada vez maior. Eu não mostrei pra vocês, né? Cada vez mais e mais. Mais amplo. Quanto mais fundo na floresta, mais robustos os partisãs ficam. E ele declara que não houve pausa no processo de europeização da Ucrânia. Durante esse tempo, a Ucrânia passou pela triagem da legislação. Uma verificação detalhada da conformidade das normas ucranianas com as regras da UE foi feita, e a Comissão Europeia enviou uma lista dos próximos passos necessários. Esta conferência, diz Katka, nos leva à fase prática e final das negociações sobre a adesão à União Europeia. Ele declarou isso e depois ficou satisfeito. Sobre a corrupção, temos uma questão interessante. Não é segredo que a corrupção na Ucrânia é tão grande que nem dá para descrever ou escrever sobre isso. Katka declarou que podemos acompanhar os escândalos, podemos acompanhar os detalhes de cada caso criminal específico. Mas o que vemos agora é um trabalho operacional muito sistemático
e diário do sistema anticorrupção. Bem, as mansões estão lá, tudo sendo construído, tudo ótimo. Por isso não entendo de que trabalho diário do sistema anticorrupção ele fala. Só se vê um tipo de trabalho sistemático, a farra com o dinheiro público, e não dá para dizer que isso é maravilhoso. Ele também afirma que na Ucrânia está ocorrendo uma mudança muito rápida e radical na cultura política. O parlamento atual, que aprova a lei, agora está passando pelas consequências dessas mudanças. Na verdade, investir é combater a corrupção no futuro da Ucrânia. Bem, e o próprio Fyodorov, o ministro da Defesa de quem falei antes, declarou que se alguém, Deus me livre, cometer algum ato de corrupção lá, será imediatamente preso e pronto. Bem, aqui também é interessante, claro, todas essas declarações, mas até que ponto elas correspondem à realidade? Vamos ver. Por enquanto, durante as investigações anticorrupção, eles fazem algo só para mostrar serviço e só. Mas também, olha só, prenderam o Ermak, soltaram. Prenderam outro lá, soltaram. Precisa de uma fiança de 130 milhões de grivnias? Sim, agora vamos juntar de todo mundo um pouco para a liberdade do Ermak. Tá aí para você. Por isso, eu não colocaria muita esperança nisso. E por fim, provavelmente o último ponto do nosso vídeo de hoje é o endurecimento das regras de entrada. Regras para homens na UE. Homens da Ucrânia. Naturalmente, não estamos falando de um homem médio no vácuo. A Comissão Europeia prepara a proposta para prorrogar a proteção temporária a ucranianos na UE, porém pode impor restrições a homens em idade de recrutamento. Foi informado que a Comissão Europeia propõe estender a proteção mesmo após 2027, mas o escopo do mecanismo será reduzido para que, segundo relatos, não seja prejudicada a capacidade da Ucrânia de se defender. Ou seja, o recurso deve permanecer no país. O recurso, como afirmam todos esses deputados, tanto ucranianos quanto europeus, deve proteger a Europa contra possíveis avanços da Federação Russa, que, ao que parece, nem sequer está avançando em direção à Europa. Mas esse tipo de porco-espinho de aço e espinhos de aço, aqui nesse sentido, se referem aos homens ucranianos. Até que ponto tudo isso vai se concretizar? Ainda não se sabe. Afinal, existe a legislação europeia que não permite fazer esse tipo de coisa. Mas a lei agora é maleável. Você vira para onde quiser e ela acaba servindo, como você sabe. Por isso, muito provavelmente, eles vão conseguir o que Zelensky exige deles. E Zelensky exige tanto da Alemanha quanto do NEC-ATS, em particular do partido Portágenos, que já é chamado de chanceler da Ucrânia, e não da Alemanha, e também de alguns outros países. Primeiro, Zelensky tentou simplesmente negociar para que os homens fossem devolvidos à Ucrânia, que simplesmente pegassem esses homens e os deportassem. Tentaram alterar a legislação ucraniana, por assim dizer, nacional nessa direção. A Ucrânia, em geral, é democrática por si só. Não há o que dizer, não poderia ser mais democrática. E agora, o que acontece? Vamos dar uma olhada nos líderes poderosos. Aqui se acumularam líderes poderosos. Todos eles querem se apresentar para nós. A televisão está pronta, os líderes estão prontos. E daí? Então, quem vai falar primeiro aqui? Zelensky vai convidar todos eles. Então vamos ouvir os palhaços. Por favor, camaradas. E agora os líderes mais poderosos do mundo vêm aqui para nos contar alguma coisa. Tem um cara aqui com olhos inquietos, ele já apareceu no ar mais de uma vez e ele simplesmente não consegue manter o olhar, não consegue focar em um só lugar. O tempo todo ele fica assim, de um lado para o outro, de um lado para o outro. Agora ele afirma que a guerra vai acabar quando qualquer pessoa, cada pessoa, se juntar à luta contra o inimigo externo. O cara de camisa havaiana com olhar inquieto não quer se envolver. Mas no estúdio ele fala sobre isso. Com quem? Ainda estamos trabalhando com recurso. Recurso humano. Você é o recurso, de camisa havaiana. Como eles irritam, sinceramente, com essas declarações sobre recursos, se achando aparentemente algo fora do comum e pessoas realmente importantes. Mas o jornalista, pelo visto, dormiu. Como uma jogada inteligente na mesa, isso é dele por enquanto. O jornalista realmente está dormindo. Fico curioso, será que alguém realmente acompanha essa telemaratona para ver o que os jornalistas estão fazendo? Ora o jovem Lenin está dormindo, ora esse outro cara está dormindo. Todos dormem, eles dizem que o dinheiro entra e tudo está ótimo. É um trabalho interessante lá. E nesse momento eu estou no exército, a sociedade por algum motivo decidiu que essa guerra pode terminar completamente sem cada um de nós. A guerra pode terminar completamente sem cada sinal. Vai lá para a linha de frente e prove que a guerra vai acabar. Assim que esse cara, junto com o jornalista, chegarem à linha de frente, eu acho que a guerra realmente vai acabar. Mas ficar sentado com uma camisa colorida e declarar algumas coisas sobre morder o corpo do inimigo com os dentes,
Bem, isso qualquer um pode fazer, qualquer um, de criança a adulto. Mas isso não muda a essência. Você pode colocar vários emojis no Facebook, carinhas sorrindo, com um lenço branco, com um tanque qualquer, mas isso também não se chama guerra cara a cara. Ir para a linha de frente armado é o verdadeiro significado de se juntar à linha de frente. E ficar falando ao vivo sobre vamos continuar a guerra por mais 10 anos, isso não é a mesma coisa. Visão esperta, mas não será assim. Basta aguardar um pouco que haverá algum acordo ou plano de paz. Enquanto isso, ele está sentado atrás de um biombo estranho, provavelmente na cozinha, onde a esposa prepara pelmenes com quem ele vai discutir. E o poderoso guerreiro declara que é preciso lutar agora por causa dos problemas do Monofrint. Viva o Sanit! Por outro lado, O trabalho será feito para mim. Infelizmente, esse problema existe na sociedade. O resultado dependerá de como lutamos e usamos nossos recursos. então são os seus recursos que estão lutando agora. Pessoas de verdade que realmente estão na linha de frente. São os seus recursos, aqueles que ficam sentados e falando à toa. As pessoas estão na linha de frente, morrem, ficam feridas, sofrem múltiplos danos à saúde. E você fica aí falando à toa sobre recursos, chamando pessoas de recursos, menosprezando-as. Vamos chamar o jornalista honestamente novamente. O que você vai fazer? Ele não me deixa conversar normalmente. Ele dorme e dorme. Tudo bem, soldado dorme, mas o serviço continua. Bem, esses são os nossos combatentes. Eu imagino como eles seriam na linha de frente. Se eles não conseguem aguentar no estúdio, o que vão fazer lá? Então depois temos aqui a Valquíria voadora Beitsitsa de verdade. Ela conta como ficou com vergonha e saiu voando. Já teve uma assim antes, essa também está voando montada em um drone. Ou seja, sabe, aquela música do Borzov, acho que era ela e Naika montados em uma estrela. E essa aqui está voando em um drone. Estilerie da Vashkina. O comandante disse, tenta voar no vampiro. Voa no vampiro. No vampiro mesmo. Ó, vocês viram essa manicure vampiresca? Agora eu vou mostrar a manicure de novo pra vocês. O que acharam da manicure maravilhosa desta Valquíria? Em que mais dá pra voar? E o mais interessante é que a manicure é camuflada. Bom, provavelmente é para que o inimigo não veja a Zinoshka espiando dos arbustos com o controle do drone. Isso está virando algo simplesmente... Experimentei no mesmo dia e passei pro vampiro. Amor à primeira vista. Usei ele, ela. Cocânia, menina, se. Bom, amor também existe, mas quando falam sobre o primeiro olhar, à primeira vista então, é cocânia à primeira vista. Vamos aprender o ucraniano clássico, já que vocês estão falando na língua das armas. Cocânia à primeira vista, e não amor à primeira vista. O que é isso, afinal? Olha... Nos lados, ficaram enrolando, obrigando a ir pra linha de frente. Isso nunca aconteceu comigo antes. Na linha de frente, imagina essa mulher com alisamento de queratina. Esse cabelo liso aí é provavelmente alisamento de queratina, que não é barato. E olha, para fazer isso, leva várias horas. Onde será que ela faz isso? Sinceramente, eu não sei. E esse milagre aí com manicure de ácido hialurônico, ou como quer que se chame, hialurônico, enfim, deixa pra lá. Com os lábios e todo o resto, e ainda assim empurram ela pra frente, pra linha de frente. Linha de frente do quê? Do restaurante. Então... Eu era engenheira de gerador e depois fomos jogadas na vala. De novo. E depois fui fazer manicure. 5 метрів чи 10 він розоб'ється. Надо було максимально низько опуститися. Meu Deus, esse surgic me esgota completamente quando eu os ouço. Onde vocês estudaram? Onde aprenderam a falar? Poxa, ou é um idioma ou outro. Que vida complicada. É simples, mas precisamos cuidar da forma de falar. Entendo. Os militares falam como querem na linha de frente, e ninguém vai corrigir isso aqui. Quando surgem essas cabeças falantes, que funcionam como porta-vozes e expressam ideias, ensinar a falar direito é difícil. Antes eu ficava sentada por uns 25 dias mais ou menos, assim. Onde? Sentada no salão de beleza? Esse é um tipo de serviço. Aparentemente existe uma espécie de frente, tipo barbearia, uma frente de barbearia, onde todos eles ficam sentados, e aí você fica lá 25 dias no salão de beleza, depois no salão de manicure, depois luta um pouco com os docinhos e pronto. Você é veterano, recebe uma aposentadoria maior. Ainda não está claro o que acontecerá depois. Então, tchau a todos. A Rússia se prepara para a nova mobilização. Quais riscos essa mobilização traz para Putin? No que ele aposta, qual o efeito, a capacidade de combate do novo contingente e como os russos reagirão a essa nova mobilização? Bem, como os russos vão reagir? Já vimos isso no outono de 2022 com a mobilização limitada. 1 milhão fugiu da Rússia muito rapidamente. Sim, é isso. Ou seja, isso foi visto... Não vai haver protesto, vai haver fuga.